Eu não estou lhe ouvindo. Eu estou lhe ouvindo com perfeição. Obrigado. É assim mesmo, Ciro. Tem que ter paciência e perseverança. Fique tranquilo. Vamos lá. Fique tranquilo. Para mim é um privilégio. Muito boa noite. Bem-vindos de volta ao Conversa nesse segundo semestre pós-olímpico. A próxima eleição para presidente está marcada para o dia 2 de outubro de 2022, quer dizer, faltam 419 dias para votação, o que na política brasileira pode representar uma eternidade, um abismo ou um pulo. Durante esse segundo semestre de 21, o Conversa com Bial vai receber candidatos, pré-candidatos, marqueteiros, líderes partidários, economistas, parlamentares, todos aqueles envolvidos de alguma forma na eleição do ano que vem. Hoje, para começar, recebemos um político de personalidade forte, que já concorreu à presidência 3 vezes. Dizem os astrólogos que sua pedra é a ametista e sua cor a roxa, pois nasceu com o Sol na 13ª casa de Escorpião, o ascendente em Capricórnio e a Lua em Touro. De acordo com o Zodíaco, os que nascem nessa paisagem astral não gostam de ser repreendidos, são controladores e ambicionam ser reconhecidos, pois têm a convicção de que ninguém será mais correto nem fará tão bem feito quanto eles. Ele nasceu longe de casa, em Pindamonhangaba, no interior paulista. Mas quando tinha 4 anos, a família voltou para sua Sobral de origem no Ceará. Desde pequeno ele quis ser grande. Foi deputado, prefeito, governador, chegou ao governo federal e foi 2 vezes ministro. Conquistou o respeito de adversários e colecionou polêmicas. Foi acusado de machista, intransigente, agressivo, arrogante. Ele rejeita todos esses rótulos e se diz apenas um indignado. Certa vez, quando questionado se o temperamento forte e o pavio curto teriam prejudicado o caminho até a presidência, ele rebateu: "Nunca fui candidato a madre superiora do convento, mas a presidir o Brasil." Aos 63 anos, vai tentar chegar à presidência pela 4ª vez em 2022. Ciro Gomes, bem-vindo, muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Bial. Um forte abraço a você, a todos os seus telespectadores, a imensa legião de fãs entre os quais eu me incluo. Escuta, antes de falar mais de política, até para entender por que você se sente preparado, é preparado para encarar o desafio de se tornar presidente, falar um pouco da pessoa, Ciro. Você, pessoalmente, nessa pandemia, o que você tirou de melhor? Olha, algumas coisas íntimas e algumas coisas de linguagem exterior. Algumas coisas íntimas, eu perdi muitos amigos. Estatisticamente, 1 de cada 400 brasileiros, em números redondos, morreu. E boa parte disso, mais da metade disso, morreu por uma doença que já tinha vacina. Portanto, a minha indignação pessoal serviu para eu tomar um distanciamento, não é? E dar muito mais valor à vida. Eu perdi amigos muito próximos, sabe, parentes muito próximos, gente muito querida. Eu próprio tive a Covid-19, aqueles primeiros momentos ali que você vai ter o diagnóstico, era num momento ainda você não sabia bem o que vai acontecer. Enfim, esse do ponto de vista íntimo, eu passei a amar com muito mais devoção à vida e a ver como a vida no Brasil, para os mais pobres, é precarizada. Porque a gente diz assim, lave as mãos, use álcool em gel. Caramba, Bial, 10 milhões de lares no Brasil não tem água encanada. Sabe, o álcool em gel é inacessível para mais de 100 milhões de pessoas que estão comendo precariamente no Brasil. Isso mudou muito profundamente a minha devoção à vida. Sob o ponto de vista exterior, o que é que eu estava fazendo? Eu amanhecia cada dia num lugar, porque eu sou um compulsivo trabalhador, e saí pregando nas universidades. No dia seguinte da eleição, praticamente de 2018, angustiado com o que eu via que ia acontecer, mas eu falava para 1.000 pessoas, na melhor hipótese. Agora, numa live, sair de casa, eu falo para milhares de pessoas e o arquivo disso fala para milhões de pessoas. Eu descobri isso agora. Portanto, eu multipliquei a minha capacidade de falar com as pessoas e eu não faria isso se não fosse o constrangimento de ter que dar exemplo, de ficar em casa, de exemplo para mim, para minha família, para os meus amigos e para a sociedade onde eu atuo. Na sua biografia, o primeiro sinal de um intelecto acima da média, de uma inteligência acima da média, é com 15 anos ganhar um prêmio sobre Camões e
o menino de Sobral. Fala-se sobralense, o gentílico, mas eu adoraria falar sobralino, que é bonito também, e vai conhecer Portugal antes de conhecer Fortaleza. Quem apresentou Camões àquele adolescente? Meus pais eram 2 professores que sempre estimularam muito a leitura, e depois a escola que eu tinha, e é importante que eu diga isso como um testemunho, era uma escola pública do interior do Ceará. E a minha mãe, né, que era, vamos dizer, outra intelectual lá do meu pai, trouxe um prospecto do governo português estimulando um concurso internacional de monografia sobre a vida e a obra de Camões nos países de língua portuguesa. E aí eu fiz, em vez de fazer uma monografia meio chata, meio careta, eu fiz uma novelinha, né, em que eu dizia: Camões, seu trinca-ferro, que era o apelido dele, não faça isso, rapaz, e tal. Não, brigou ali, brigamos, entramos num rolo, num bar e tal, furaram o olho do Camões, eu tive que levar ele para o pronto-socorro. E essa monografia foi premiada, de maneira que eu saí de Sobral e conheci Portugal antes de conhecer Fortaleza. Que história ótima. Então, talvez você tenha pensado em ser poeta, mas como diz a famosa frase do Glauber Rocha no filme Terra em Transe, a poesia e a política são demais para um só homem, né? Você teve que escolher. Eu tive que escolher. É muito esse apego ao verbo. Então, a queixa, por um lado, na elite é que eu sou extremamente verborrágico, assim, agressivo, e no povo é que eu sou meio inacessível pela a forma com que eu trato determinados assuntos, sem as simplificações superficiais. E agora você tem o reforço do João Santana, um marqueteiro conceituadíssimo no Brasil e no mundo. E um dos seus primeiros vídeos, inclusive, eu falei há pouco no Glauber Rocha, foi em Canudos, né, no Monte Santo, uma célebre locação do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Nessa peça você entra na igreja, se ajoelha, faz o sinal da cruz, fala de fé, o que parece ser uma novidade na sua carreira. Foi do João Santana essa ideia de resgatar o estudante de 18 anos que morava no convento? O João Santana é uma figura absolutamente extraordinária, né? No Brasil, a pressa reduz as pessoas, né? Então ele é um marqueteiro. O João Santana é um poeta, é um intelectual, é um brasileiro sofisticado de quem hoje sou amigo. Entretanto, a minha religiosidade, eu sempre meio que escondi, Bial. A minha religião sempre eu meio que escondi, porque aqui no Ceará a gente faz um esforço de laicização muito testemunhal. Ao João coube o quê? Dizer assim: não, você tem que se mostrar quem você é. Aí eu contei para ele a minha história. Eu, garoto em Sobral, era da juventude franciscana. Venho para Fortaleza no auge não, na decadência da ditadura, mas ninguém sabia, historicamente o Geisel estava desmontando a ditadura, e eu chego na universidade associando uma valoração que eu trouxe da minha origem de militante, mas uma consciência crítica que me deu a pastoral universitária da Igreja Católica. Um bispo, um arcebispo de Fortaleza, Dom Aloysio Lochaida, que é um santo que eu conheci em vida, foi meu mentor. E o João, né, vendo isso, não, as pessoas têm direito de conhecê-lo inteiro. E aí ele tem me permitido, né, ser eu mesmo, só que agora mais visível, né, o que está me agradando, inclusive, que é libertador. Agora, o João é um nome muito associado ao PT. Você sente a vontade de trazer alguém tão associado à imagem do PT para perto de si? Completamente. O João é um extraordinário profissional, é um jornalista sem rival, com várias experiências aí, né, de jornalismo puro e simples, e o João orientou 9 campanhas presidenciais no Brasil e no mundo e ganhou 8. Né? Então é o melhor profissional. Meu partido, não teria dinheiro para pagar o valor que um estrategista político tão sofisticadamente qualificado como o João, ele está fazendo por muita afinidade. Hoje nós somos amigos, eu diria a você. Amigos mesmo, nós tiramos horas a fio fora dessa discussão de tática, de estratégia, de como é que a gente estraga o adversário, faz o autoelogio, que é o mundanismo da política. Eu estou reduzindo aqui só para a gente brincar, né? Mas o João é uma pessoa com quem eu discuto profundidades. Só para concluir aqui sobre o João, você tem sido bastante duro nas críticas ao ex-presidente Lula. Você disse que ele é o maior corruptor da história do país. Então, não tem uma contradição entre bater em Lula e contratar João, que foi condenado na Lava Jato, no esquema do PT e que ficou livre porque delatou?
Não, eu penso comovidamente que não, porque é uma circunstância. Primeiro, só reparando as coisas. Outro dia, um petista muito aborrecido comigo, eles normalmente se aborrecem no adjetivo para não responder ao substantivo. Disse que eu estava comparando Lula como o maior corruptor do Brasil e esqueci do Adhemar de Barros, aí diciou uma fila de corruptos, mal percebendo que deixou o Lula na boa companhia. Ele não negou que o Lula era corruptor. Então, eu quero só reparar, minha frase é da história moderna brasileira. Quem conhece a história do Brasil sabe que não é equívoco seu, eles espalharam isso para vitimizar o Lula. E veja, isso para mim é uma reflexão que eu sustento com evidências. Mas o João Santana, Bial, é um prestador de serviços, percebe? Ele nunca foi condenado por corrupção, nem o Sérgio Moro, na arbitrariedade dele, que todos nós já vimos, e o Supremo evidenciou, condenou o João, absolveu o João Santana por corrupção. O João foi condenado por Caixa 2, e pagou as penas, e pagou como nenhum outro marqueteiro brasileiro pagou. Porque Caixa 2 sabe como é, dinheiro não contabilizado que entra na campanha. Ele reconhece que errou, nunca negou que errou, pagou muito caro por isso. E está livre, está de volta à sociedade com todas as suas franquias de cidadania plenas. Portanto, não há contradição nenhuma em eu trazer um prestador de serviço qualificado que confessou um erro, pagou por ele claramente e já está absolutamente apto a desenvolver sua tarefa, senão nós cairíamos na condenação moral eterna, o que é absolutamente ignóbil num país qualquer, e quanto mais num país como o Brasil, que garante a impunidade para tantos grandes. A corrupção do PT e do Lula, eu não condeno por conta de nenhum adjetivo particular com Lula. A minha condenação, Bial, é para eu poder ter coerência para atacar o bolsonarismo. Porque, repare, o que está acontecendo no governo Bolsonaro? É o mesmo modelo econômico do Lula. Claro que qualquer brasileiro minimamente sereno, e eu sou muito experiente, sabe que o Lula e o Bolsonaro são pessoas absolutamente distintas uma da outra. O Lula está no campo da democracia, o Bolsonaro está no campo da tortura, da ditadura, sabe, do enfrentamento da ciência, da confrontação da cultura, do preconceito, da xenofobia, do homofobismo, enfim, ele está no campo do perverso. Mas é a mesma governança política e o mesmo modelo econômico. Se a gente não entender isso, o debate vai ser picanha ou cerveja versus os filhos ladrões do Bolsonaro. O Brasil não aguenta isso. Então é preciso que a gente traga esses assuntos centrais para o debate e não deixe que essa redução odienta, simplória, de paixões infantis, febris, porque é uma coisa impressionante. O Bolsonaro pode bater na mãe, chamar Jesus de palavrão, andar nu na rua, e tem aí uma turma que não quer nem saber. Né? Assim acontece com o Lula, o petismo fanático também. Então, eu gostaria muito, e vou fazer um esforço grande, da gente voltar a discutir o que interessa. Modelo econômico e modelo de governança política. Ciro, antes de continuar no presente, nas suas projeções para o futuro, eu vou voltar ainda ao passado, a acusação que muitos petistas fazem a você de ter se omitido no segundo turno de 18 e tirar férias em Paris, em vez de apoiar o Fernando Haddad. Vamos ouvir aqui uma história que foi contada no programa pelo professor Delfim Neto, e aí você depois me diz se essa história foi determinante na sua decisão de ir para Paris. Em 2018, na campanha para a presidência, o ex-presidente Lula lhe pediu algum tipo de aconselhamento? Em 2018, claramente. Em 2018, na campanha, quando o Lula tinha organizado o Ciro Gomes como presidente e o Haddad como vice-presidente, os dois foram ao meu escritório. O Mário Sérgio Conte é testemunha, que publicou meia página no Estado, para que a gente formulasse um programa, ajudasse a formular, contribuísse para formular um programa de desenvolvimento do Brasil para sair da situação complicada em que a gente se encontrava. Eu acho o seguinte, no fundo, se eles não tivessem traído o Ciro teria sido eleito. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. No final, o PT não teve a grandeza de ser o segundo na chapa. Foi assim, tintim por tintim? Lula falou com você antes ou depois desse encontro com o Delfim? Foi assim, tintim por tintim.
absolutamente histórico o depoimento do professor Delfim Neto, por quem eu tenho grande estima e carinho, né? Mas deixa eu lhe falar algumas coisas. O Lula, ele tem um estilo que é absolutamente peculiar, embora esteja muito manjado. Ele, pessoalmente, me pediu para ir a Curitiba. E eu achava aquilo, naquela data, uma vassalagem simbólica descabida. Aquilo que o Haddad topou fazer toda semana ir lá, não sei o que e tal, aquilo não podia dar certo. Porque se desse certo, não dava certo, disse eu na data. Por quê? Porque o Brasil não precisa de um poste, o Brasil precisa de um líder. Sabe, uma pessoa que venha para botar o país para correr, porque poste nós já tínhamos experimentado na trágica decisão do Lula de explorar sua popularidade generosa, parte merecida, de botar a Dilma. Experiência anterior zero, que desastrou o país. Não conseguiu reunir no primeiro ano do mandato um terço de uma Câmara de Deputados que até a venda se revelou. E conciliou com o Eduardo Cunha. Também, a história o brasileiro conhece. Mas ele então pediu ao Haddad para me consultar se eu topava essa aliança e tal. E eu conheço bem o Lula de 35 anos. Eu disse, olha, eu topo, mas isso seria o Dream Team. Isso tudo está no Google, as pessoas podem fazer. Mas eu nunca acreditei, porque o Lula ele não tem espírito público. O Lula tem um genuíno carinho pela população mais pobre, mas é uma solidariedade de cima para baixo. Ele quer essas pessoas dependentes dele. Ele não quer nunca que o povo brasileiro seja emancipado e que viva pelo suor do seu rosto, do seu trabalho, e que não dependa de político nenhum para a sobrevivência básica. Mas o que acontecia naquelas eleições? Que é crítico. O que acontecia naquelas eleições é que ninguém sabia ainda quem ia ganhar. Nenhum de nós, acredite, foi isso aí, eu mordi a língua, nenhum de nós dava a menor bola para a candidatura Bolsonaro. Isso revelou-se um grosseiro equívoco. Nós não entendemos bem que o Bolsonaro não era ele. O Bolsonaro era uma intrusão do Trump na política brasileira, que mandou para cá um cidadão tenebroso chamado Steve Bannon, e que veio com a tecnologia e ferramentaria absolutamente ilegais. Até hoje os tribunais brasileiros não se debruçaram para apreciar o assunto. Isso é preciso ser dito, com todos os S's e R's. Mas uma coisa se sabia, e qualquer brasileiro que quiser examinar esse assunto que eu estou falando, isentamente, olha, o PT seria o derrotado na eleição. Eu estava simulando todas as coisas, ganhando do Bolsonaro. E aí, veja bem, foi por isto que eu fui? Não, não foi por isso. É que eu, lá atrás, Bial, eu venho de longa data, o Lula também. E o Lula comete equívocos estratégicos, tem uma explicação, o lulocentrismo. O egolatrismo absolutamente sem contraste e agora piorado porque os grandes amigos que ele tinha e que diziam, menos Lula, calma Lula, dá uma olhadinha aqui, morreram todos. Márcio Tomar Basso, Marco Aurélio Garcia, Guxiquem, que são pessoas todas da minha relação, que eu conheço todos eles, morreram todos. E o Lula agora está cercado de bajuladores de quinto nível. Então o ego do Lula agora não tem reparo, não tem contradição. Então ele despirocou geral, não mudou nenhuma ideia sobre nada e agora está piorado, porque considera vamos dizer, que o crime compensa. O Lula pode fazer um discurso coerente contra a corrupção. Ok, nunca deixei de denunciar que o Lula não vinha tendo o devido processo legal, mas o governo do Lula era organicamente corrupto. Eu estou falando com muita dor. Mas veja, eu disse ao Lula, pessoalmente e em público, que o Michel Temer era corrupto, que ele era irresponsável de botar na linha de sucessão. Sabe qual foi a resposta da Dilma na data? O Ciro está magoado. Eu disse ao Lula, não entregue Furnas para o Eduardo Cunha, que se ele pegar, ele vai comprar a maioria e vai virar presidente da Câmara e entrar na linha de sucessão. O Lula disse a mim, não, eu não vou dar Furnas para esse canário de jeito nenhum. No dia seguinte, deu. E eu denunciei publicamente. Isso aqui tem a coleção. Quem estiver duvidando e tiver boa fé, vá no Google. Não aceite conversa de nenhum político pelo que ele fala. Todos merecemos que a população nos olhe criticamente. E o Lula será olhado criticamente, porque ele é causa da tragédia brasileira. Mas, só para repor a história, no primeira noite, quando saiu o resultado, eu declarei voto no Haddad. Sabe que até hoje, eu nunca contei para ninguém, porque parece bobagem, mas sabe que até hoje, no momento em que eu lhe falo, o Haddad não me ligou para dizer, Ciro, eu gostaria de ter uma conversa com você, para a gente fazer um acordo aí, de incorporar algum elemento do seu programa. O Haddad tinha ido no TSE, as pessoas não prestam atenção, mas eu presto. Tinha ido no TSE trocar o programa e afirmando o compromisso com o estabelecimento da autonomia do Banco Central. E agora o Bolsonaro fez e eles estão na justiça contra. Chega, Bial. O mal que essa gente fez, que o Lula já fez ao Brasil, é muito maior do que o bem que ele fez em algum momento. Ciro, agora vamos falar do presente. A gente vive um momento
dos mais graves na história da República. No início da atual gestão, você defendeu os militares no governo. O ano passado, o seu irmão, Cid Gomes, foi baleado numa manifestação de policiais em Sobral. Imagens de barbárie que revelavam uma politização perigosíssima das forças de segurança, das forças policiais, das PMs. Nesse cenário que a gente está vendo hoje, você teme mais um golpe apoiado nas PMs? Você ainda confia nas Forças Armadas para manter essa estabilidade, se manter ao lado da democracia? Eu conheço o Bolsonaro e sei que o Bolsonaro é um grande canalha desde sempre. Eu fui contemporâneo dele, deputado. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete, roubava dinheiro de funcionários fantasmas, roubava dinheiro do auxílio moradia. E o Bolsonaro sempre foi um cara ligado à tortura, ao banditismo institucionalizado, às milícias. Eu, em 93, governador do Ceará, pedi a cassação e a prisão do deputado Bolsonaro. Isso é numa reunião da Sudene, porque ele tinha feito uma dessas maluquices lá. A elite brasileira é muito descuidada, né, e faz. Porém, quando ele ganhou a eleição, eu sou um democrata. Eu o cumprimentei, desejei boa sorte. Quando eu vi o desenho do governo, eu pensei cá comigo. Tem uma turma aí que é o tecnocratismo absolutamente estúpido e inconsequente, mas eu chamei de núcleo racional do governo, que era, vamos dizer, simbolizado pelo Paulo Guedes. Eu discordo de tudo do Paulo Guedes, mas sei conversar com ele na linguagem, não é, do economês, digamos assim. É um desastre completo, não conhece o Brasil, mas, né, eu achava que esse núcleo aí tinha alguma racionalidade com quem a gente podia dialogar. Depois eu achava que os militares seriam uma espécie de poder moderador que eles se atribuem. Então, veja bem, eu disse isso. E por quê? Porque eu tinha visto ali um terceiro que eu chamei de Praça da Alegria, que era um negócio de doido. Você vê Weintraub, Damares, e sabe, um negócio de doido ali, você vê essas, para quem como eu conhece esses atores todos. Cara, eu mordi a língua. A racionalidade do Paulo Guedes virou um patrimonialismo sem precedentes. E mais mordi e feri feio a língua foi que, em vez de os militares moderarem o Bolsonaro subornou essa cúpula militar que está perigosamente sendo transformada num partido político miliciano. Esse negócio agora é o que nós temos para enfrentar. O Bolsonaro apropriou a cúpula, uma parte da cúpula das Forças Armadas. Esse general Braga Neto é o fascista mor, né? Esse general Heleno é o fascista mor 2. Então, e o Bolsonaro, ao invés de ser moderado por eles, o Bolsonaro subornou e corrompeu uma parte da cúpula das Forças Armadas e das PMs. E no delírio dele, é com isso que ele vai enfrentar a democracia. É um delírio. Mas olha só, Ciro, a gente sabe que o golpe do século XXI, o golpe contra a democracia, não é mais com tanques na rua. A gente vê o que aconteceu na Hungria, na Polônia, o que vem acontecendo na Rússia. E a trajetória do governo atual parece um filme que todos nós conhecemos o enredo, mas acabamos por cumprir o mesmo roteiro. Agora, por exemplo, Bolsonaro conseguiu o que queria quando o Fux faz o discurso que fez no Supremo e declara a guerra, compra a guerra declarada entre o presidente e os ministros Barroso e Alexandre de Moraes. Que chances nós temos ainda de evitar uma crise institucional completa, terminal? Olha, é isto que nós temos que olhar. O que é que nós estamos vendo na realidade brasileira? 40 milhões de pessoas com trabalho precarizado, o salário mínimo com o menor poder de compra dos últimos 16 anos, a inflação do atacado com 35% ao ano, que é a inflação do aluguel, das tarifas públicas, rebatendo na energia. E o Bolsonaro tem conseguido, Bial, viva a sua ponderação, tem conseguido desviar o assunto para voto impresso e para esse conflito retórico com o tribunal que acaba engolindo. E aperfeiçoando essa tática e derivando toda a discussão das graves questões do país, e nisso é que eu não perdoo o Lula e o PT. Sabe, nós tínhamos que estar forçando o debate para aqueles assuntos que, de fato, interessando ao povo, desqualificam o Bolsonaro no seu mérito. E não deixar o Bolsonaro excitar a minoria de fanáticos que o seguem cegamente, né, como está fazendo. E, nesse sentido, os tribunais, eu acho que é importante a reação do ministro Fux, mas os tribunais precisam parar de fazer política e fazer a lei cumprir. E aí que está a velha frase do velho Rui.
né? O judiciário é o poder que mais tem faltado à República. Mas, neste momento, você tem toda a razão. Eu estou chamando, fazendo um repto, um apelo, uma súplica ao poder político. Então, nós precisamos carregar na pressão e dizer ao senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e aos senhores senadores, colégio de líderes, e ao seu Arthur Lira e ao seu colégio de líderes e à mesa, né, e ao conjunto do parlamento, que eles estão prevaricando, que eles têm uma responsabilidade indeclinável, insubstituível de botar ordem neste caos institucional que o Bolsonaro está buscando, como caldo de cultura para o delírio golpista que ele tem. Ciro Gomes, você é a terceira via? Não, eu sou a primeira. Eu digo para você, eu entendo a imprensa e as suas superficialidades. Então é o seguinte, bobagem, terceira via, coisa nenhuma. Você sabe o que eu vou dar um palpite para você aqui. Eu acho que o Bolsonaro não estará nas eleições. Acho, assim, é palpite, mas é palpite assentado. Não estará no segundo turno ou nem estará nas eleições? Eu acredito que ele não estará nas eleições. E em estando, provavelmente não estará no segundo turno. É palpite, é puro palpite, mas é assentado no conhecimento da história do Brasil. Do presidente Juscelino para cá, só 3 presidentes terminaram o mandato. Eleitos, né? 3 presidentes. O próprio Juscelino, o Fernando Henrique e o Lula. Qual é a característica dessas 3 pessoas? É uma capacidade, até no limite da falta de escrúpulo, de aliança, de cooptar o adversário, de anestesiar o antagonismo, de censurar o debate, etc, etc. Até na conta do abuso. Comprar voto, etc, mensalão, a gente viu tudo isso acontecendo. Mas o fato é que os 3 têm essa característica. Qual é a característica do Bolsonaro? Se tiver uma casca de banana na calçada do lado oposto da rua que ele está andando, ele atravessa a rua e vai pisar lá na casca de banana. É um provocador, é um criador de casa, é um burro, é um mau. O Bolsonaro é mau, ele é perverso. O cara simulou uma pessoa com asfixia, sem fôlego, numa live. Então veja, por que eu brinco dizendo que eu sou a primeira via? Porque afirmo para você, não é mérito meu, mas demérito dos principais atores do debate. Agora que eu vou fazer uma pergunta verdadeiramente comprometedora. É verdade que você já fez backing vocal e percussão em shows do Fagner pelo interior do Nordeste? Segura a resposta para depois de um rápido intervalo a gente volta em instantes. Bem-vindos de volta à nossa conversa com o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, que prepara a sua voz para os discursos tentando cantar, olha só. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Vão acabar com isso. Não sou nenhum pai João. Quem trouxe você foi eu. Não faça papel de louca. Só não haver bate-boca dentro do salão. Eu quero a sua autocrítica agora, Ciro. Olha, eu amo a música, adoro a música, e veja que audácia, eu estou cantando aí ao lado da grande, extraordinária, sem igual, Alcione, a Marrom, o amor da minha vida. Ela te olha assim de um jeito. Não assassine a música, Ciro Gomes. Veja, é isso, eu gosto, não é? E às vezes esse negócio de celular, a turma está gravando. No caso, eu também nem escondo, não, porque, enfim. Isso é João Santana. Rapaz, deixa as pessoas conhecerem esse lado aí e tal, tá tudo bem. Assim, não é nenhum cometimento, né, de nenhuma heresia. Mas a sua pergunta é mais grave ainda. Foi do Fagner. Fagner. Eu não só fiz back vocal no show do Fagner, que aconteceu em Pau dos Ferros, São Miguel, interior do Rio Grande do Norte,
como na data eu carregava o mandato de governador do Ceará. É poder demais para uma pessoa só. Era um sábado à noite. Era um sábado à noite e eu estava andando nos interiores do Ceará e do Nordeste, que são o meu território, ao lado desse irmão adorado, que é o Raimundo Fagner, uma figura absolutamente querida e amada para mim. Mas ele também sabe que eu assassino as músicas. O Fagner, reza a lenda que você gosta dele cantando Guerreiro Menino, do Gonzaguinha. Você lembra da música para dar uma palhinha para gente, de Guerreiro Menino? Será uma tragédia novamente, mas eu não posso esquecer. Fala que um homem também chora. Um homem também menina chora, morena. guerreiro. Não, um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas. Eita, já desafinei feio aqui. Precisam de ternura. Não, até que você estava indo bem. Precisa de ternura, de um abraço. Precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são fracos. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Essa música diz tudo de mim. Essa canção, esses versos falam com palavras amenas. O que podem as palavras mais amenas que as duras nunca poderão? Veja, a palavra amena é a que cativa. A palavra amena é a que conquista. Eu tenho essa noção. Mas a luta no Brasil não nos permite usar sempre, como eu gostaria, palavras amenas. Sabe, a ladroeira, em cima de uma crise econômica, é um encontro, Bial, você não tem ideia da devastação que está acontecendo na cabeça do jovem brasileiro. Sabe, a esquerda autorreferida no Brasil pedir para a juventude explicar roubalheira, sabe, como pragmatismo político, isso destrói a alma de uma nação. E é disso que se trata. Todas as palavras, sabe, todas as palavras amenas que eu puder, eu vou usar. Mas não dá, sabe, tem que ir para cima dessa gente. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Obrigado, Bial. Forte abraço para todos. Tudo de bom. Um abração. Para todos em casa também. Até a próxima.